O gesto de Barron Trump que deixou Donald Trump sem palavras. Você já ouviu falar de um jovem chamado Barron, um filho incrivelmente alto? Para muitos, Barron Trump sempre foi a sombra silenciosa na barulhenta dinastia política. Mas isso mudou em um instante. Em um raro momento de emoção, Barron quebrou seu silêncio. E o que ele disse deixou até mesmo Donald Trump completamente mudo. O que poderia comover tanto o ex-presidente? Vamos descobrir. Uma história de destino, fama e família. O romance que mudou tudo, Melania e Donald. Era setembro de 1998. Sob as luzes brilhantes da Semana de Moda de Nova York, uma jovem modelo eslovena chamada Melania Knaus, então Caos, entrou em uma festa no exclusivo Kitty Cat Club. Ela estava nos Estados Unidos há apenas 2 anos, trabalhando incansavelmente para construir sua carreira de modelo. Mas naquela noite, sua vida estava prestes a dar uma guinada radical. Na mesma festa estava Donald Trump, já um conhecido multimilionário famoso por seu império imobiliário e sua personalidade audaciosa. Ele havia chegado com um encontro, mas no momento em que viu Melania, algo aconteceu. Ele não conseguiu tirar os olhos dela. Melania se destacava, não apenas por sua beleza, mas por sua presença tranquila e confiante. Donald se aproximou dela com seu charme característico e pediu seu número de telefone. Mas Melania, que não era fácil de impressionar, recusou. Ela não queria ser apenas mais uma mulher em sua vida. Em vez disso, ela pediu o número dele. Era a maneira dela de testá-lo, de ver se ele realmente estava falando sério. E Trump passou no teste. Ele deu a ela todos os números que tinha, o de seu escritório, o de sua casa, até mesmo sua linha privada. Poucos dias depois, Melania ligou para ele. O primeiro encontro deles foi um sucesso retumbante. Eles descobriram que tinham mais em comum do que pensavam, uma forte ética de trabalho, amor pela família e um desejo de privacidade em um mundo tão público. Um amor à prova de fogo e um noivado deslumbrante. Mas o caminho deles não foi perfeito. Eles se separaram uma vez em 2000, principalmente devido à intensa atenção da mídia que cercava a possível candidatura presidencial de Trump com o Partido Reformista. No entanto, o amor os uniu novamente. Em 2004, Donald e Melania eram inseparáveis. Naquele ano, no Met Gala, um dos eventos mais prestigiados de Nova York, Donald pediu Melania em casamento com um impressionante anel de diamante de 15 quilates, avaliado em aproximadamente 1,5 milhão de dólares. Ela disse sim. O casamento deles, em 22 de janeiro de 2005, parecia ter saído de um conto de fadas. Foi celebrado na Igreja Episcopal de Bethesda, junto ao mar, em Palm Beach, Flórida. A cerimônia foi seguida por uma luxuosa recepção na propriedade Mar-a-Lago de Trump. Celebridades, políticos e a elite empresarial lotaram a lista de convidados. Melania usou um impressionante vestido Dior que levou 1000 horas para ser confeccionado, tão pesado que ela mal conseguia andar sem ajuda. Mas valeu a pena. Ela havia se tornado a senhora Donald Trump. A chegada de Barron. O próximo capítulo de suas vidas foi ainda mais significativo. Em 20 de março de 2006, Melania deu à luz seu filho, Barron William Trump. Ao contrário dos filhos mais velhos de Trump de casamentos anteriores, Barron cresceria como o único filho de Donald e Melania juntos. Desde o início, Melania assumiu um papel muito ativo como mãe. Enquanto Donald permanecia ocupado com os negócios e mais tarde com a política, Melania se concentrou em criar Barron. Ela o manteve longe dos holofotes o máximo que pôde. Mesmo depois que Donald se tornou presidente em 2016, Melania não se mudou imediatamente para a Casa Branca. Ela ficou em Nova York para que Barron pudesse terminar seu ano escolar, uma decisão que mostrou a seriedade com que ela levava seu papel de mãe. Barron era uma criança singular. Alto como o pai, tranquilo como a mãe. Melania o apelidou de Pequeno Donald por sua confiança e presença. "Sou uma mãe em tempo integral",
disse ela uma vez. Esse é o meu primeiro trabalho, o trabalho mais importante. Quando Donald Trump anunciou sua campanha para presidente em 2015, Barron tinha apenas 9 anos. A campanha foi caótica, intensa e polarizadora. Através de tudo isso, Melania permaneceu em grande parte fora do foco político, optando por ficar em Nova York com Barron durante os primeiros meses da presidência de Trump. Ela não se mudou para a Casa Branca imediatamente após a posse. Ela esperou até que Barron terminasse o ano escolar, demonstrando mais uma vez que a maternidade era sua principal prioridade. Em junho de 2017, Barron e Melania finalmente se mudaram para a Casa Branca. Pela primeira vez em décadas, uma criança vivia lá. O filho mais novo de um presidente dos Estados Unidos desde John F. Kennedy Jr. Donald Trump, apesar de sua franqueza, elogiava-o frequentemente em público. Certa vez ele disse: "Ele tem um coração incrível e uma mente incrível." Mas além da orientação constante de sua mãe, resta outra pergunta. Que papel o vínculo com seu pai desempenhou na formação de quem ele está se tornando? O vínculo secreto entre pai e filho. O vínculo entre Donald e Barron Trump. Desde a primeira infância de Barron, nos imponentes corredores da Trump Tower, até seus anos de adolescência, sob a sombra da Casa Branca, a relação entre pai e filho se desenvolveu, em sua maior parte, fora da vista do público, mas não sem significado. Barron Trump nasceu na cidade de Nova York quando Donald Trump tinha 59 anos. Ao contrário de seus irmãos mais velhos, Don Jr., Ivanka e Eric, Barron nasceu durante uma fase diferente na vida de Trump. A essa altura, Donald não era mais apenas um magnata imobiliário. Ele era uma marca global, uma personalidade de reality show e um homem que vivia sob os holofotes. Mas a chegada de Barron foi recebida com uma alegria palpável. Trump anunciou com orgulho o nascimento à mídia em questão de minutos. Foi um momento mais suave, mais tranquilo, para um homem mais conhecido por manchetes e controvérsias. À medida que Barron crescia, Donald se sentia cada vez mais orgulhoso de seu filho. Em público, ele frequentemente comentava sobre a aparência de Barron, sua altura, sua semelhança com Melania e sua inteligência tranquila. Trump certa vez brincou: "Ele é alto, é inteligente e é muito sério. Talvez seja melhor que todos nós." Mas também havia uma atitude protetora visível. Quando Barron aparecia em público, especialmente durante a presidência de Trump, Donald fazia questão de limitar a atenção que seu filho recebia da mídia. Um raro ato de contenção de alguém que, de outra forma, abraçava os holofotes. De criança na sombra a assessor silencioso. Durante a campanha presidencial de Trump em 2016, Barron tinha apenas 10 anos. Ele aparecia ocasionalmente em eventos, mas se mantinha na maior parte fora do olho público. À medida que Barron entrava em sua adolescência, sua relação com o pai parecia amadurecer. Não mais uma criança em segundo plano, Barron começou a mostrar sinais de consciência e curiosidade sobre o mundo que seu pai habitava. Houve relatos, em grande parte anedóticos, de que ele deu conselhos a Donald sobre como se conectar com os eleitores mais jovens, sugerindo aparições em podcasts ou um alcance digital mais moderno. Seja verdade ou exagero, isso mostrou uma nova faceta de seu vínculo, um de respeito mútuo. Donald, por sua vez, começou a reconhecer publicamente Barron com mais frequência, referindo-se a ele como "meu filho alto" ou "um jovem muito brilhante". Embora continuasse sendo extremamente privado, Donald parecia cada vez mais orgulhoso de quem Barron estava se tornando. O garoto que antes caminhava timidamente atrás de seu pai, agora caminhava ao seu lado, imponente em altura e com uma silenciosa confiança. No entanto, a relação deles não esteve isenta de complexidade. De acordo com Siege, o livro do jornalista Michael Wolff sobre Trump, houve supostos momentos de insegurança por parte de Trump, particularmente em torno da crescente altura de Barron.
À medida que Barron começava a superar seu pai em estatura, Wolff afirmou que Trump evitava fotos onde a diferença de altura era óbvia. Quer fosse ego, controle de imagem ou desconforto paternal, isso insinuava tensões sutis das quais não se falava em voz alta. Uma das poucas áreas onde Donald e Barron Trump realmente se conectam é seu amor compartilhado por esportes. Embora Barron seja mais reservado e mantenha grande parte de sua vida pessoal em particular, é sabido que ele tem grande interesse em futebol. De fato, enquanto morava em Nova York, ele jogou para a academia juvenil do DC United e depois treinou com outras equipes de elite. Donald, por outro lado, há muito tempo é um apaixonado por golfe, frequentemente passando os fins de semana no campo durante sua presidência. Embora suas preferências esportivas difiram, ambos valorizam a competição, a disciplina e o foco, traços que preenchem sua lacuna geracional. Trump elogiou o atletismo de Barron em entrevistas, chamando-o de um bom atleta, muito alto, muito rápido. E embora não necessariamente joguem juntos, seu respeito mútuo pelos esportes, como uma válvula de escape mental e física, fortalece sua conexão pai-filho. É um dos poucos domínios onde Donald se afasta e deixa Barron liderar. Em particular, Barron começou a se interessar pelo mundo de seu pai. Em 2024, surgiram relatos, não confirmados, mas amplamente difundidos, de que Barron havia aconselhado Trump a se conectar com os eleitores mais jovens por meio de plataformas como podcasts e redes sociais, sugestões que, segundo se diz, Trump seguiu. Melania endossou essas afirmações, dizendo que Barron tinha um instinto para a comunicação moderna. Barron Trump viveu a maior parte de sua vida por trás de uma cortina de privacidade, mas daremos a você alguns raros vislumbres do mundo que ele navega em silêncio. A vida privada de Barron Trump revelada. Desde o momento em que nasceu na cobertura de mármore da Trump Tower, Barron Trump estava destinado a viver uma vida diferente da maioria. Como filho único de Donald Trump e Melania Trump, Barron cresceu cercado por luxo, com detalhes dourados, segurança particular e intensa curiosidade pública. Mas, ao contrário de seus irmãos mais velhos, ele não foi lançado para o centro das atenções. Em vez disso, Melania assumiu o controle total de sua formação nos primeiros anos, escolhendo privacidade, proteção e normalidade em vez de fama. A educação inicial de Barron aconteceu na Columbia Grammar and Preparatory School, uma das instituições privadas de elite de Manhattan. Enquanto a maioria dos estudantes ia de metrô ou a pé para a aula, Barron ia com uma equipe do serviço secreto, mesmo antes da presidência. Ele era um estudante tranquilo e bem educado, conhecido por ser respeitoso, focado e reservado. Melania manteve a imprensa e os paparazzi longe dele, raramente permitindo fotos escolares ou aparições públicas. Em 2017, quando Donald Trump assumiu o cargo, Melania optou por atrasar sua mudança para Washington, até que Barron completasse seu ano escolar, reforçando sua prioridade: estabilidade acima da ótica política. Uma vez em D.C., Barron se matriculou na St. Andrews Episcopal School em Maryland, uma escolha moderna com uma sólida oferta acadêmica e uma política de privacidade em primeiro lugar. Tornou-se um dos poucos lugares onde ele poderia simplesmente ser um estudante. Embora sempre reservado, Barron Trump mostrou lampejos de uma personalidade intrigante. Ele desenvolveu uma paixão por futebol, juntando-se à Academia Juvenil do DC United e depois jogando pela Arlington Soccer Association. Seus amigos o descreviam como sério em campo e um talentoso meio-campista. Em casa, ele era um gênio da tecnologia e um garoto curioso, capaz de burlar os bloqueios parentais nos dispositivos e, supostamente, até ajudar o pai com dicas tecnológicas. O próprio Trump brincou uma vez que Barron era muito bom com computadores, insinuando uma fluidez digital que superava a sua. Quando a família Trump se mudou para a Flórida após a presidência, Barron começou a frequentar a Oxbridge Academy,
uma escola preparatória particular em West Palm Beach. Mais uma vez, a segurança era rigorosa. Colegas de classe foram avisados para não tirar fotos ou falar sobre ele online. E Barron manteve um perfil discreto. Ele cresceu notavelmente em altura, ultrapassando 2 metros, 7. Seus colegas o descreviam como educado, reservado e quieto. Embora muitos especulassem sobre a pressão que ele deveria enfrentar como filho de Trump, Piers Morgan comentou que Barron parecia lidar com tudo com uma maturidade serena. Ele se formou na Oxbridge em maio de 2024, com Melania e Donald comparecendo orgulhosamente à cerimônia. Pouco depois, ele se matriculou na Stern School of Business da Universidade de Nova York, NYU, supostamente escolhendo-a para ficar perto de casa e explorar o mundo dos negócios, tecnologia ou até mesmo da mídia. Estudantes da NYU logo confirmaram sua presença, notando que agentes do serviço secreto geralmente estavam por perto, mas de forma discreta, e os professores foram avisados para manter a confidencialidade. Ainda assim, Barron se manteve à margem das fofocas do campus, frequentando as aulas em silêncio e mantendo seu círculo social restrito. Os rumores de romance. No entanto, em meados de 2025, surgiu uma rara fresta em sua imagem cuidadosamente protegida. Começaram a circular rumores de namoro, alegando que Barron estava envolvido com uma colega de estudos da NYU. Embora não confirmada, a história viralizou rapidamente online. Uma fonte disse à revista People que o serviço secreto estava acostumado a lidar com namoradas, insinuando que este não era um cenário novo para eles. Alguns colegas de classe até disseram tê-lo visto com uma garota no campus, mas respeitaram sua privacidade. O burburinho não pareceu incomodar Barron. De fato, fontes internas afirmaram que ele lidou com a situação com calma e maturidade. Depois de anos de escrutínio, parece que Barron aprendeu a lidar com a atenção com um controle sereno, mesmo no campo dos relacionamentos. Agora, com quase 20 anos, Barron continua sendo um mistério para muitos. De fala mansa, raramente fotografado e ainda sem nenhuma presença conhecida nas redes sociais. Ele é um dos filhos de figuras públicas mais proeminentes dos Estados Unidos, mas possivelmente um dos menos conhecidos. Ao contrário de seus irmãos mais velhos, que abraçaram reality shows e impérios corporativos, Barron está escolhendo seu próprio caminho, tranquilo, lento e discreto. Seja ele finalmente entrando nos negócios, na política ou simplesmente vivendo uma vida privada longe do legado Trump, uma coisa é clara: ele foi criado com cautela, classe e um intenso foco no autocontrole. Do filho reservado à surpreendente aparição na campanha. Durante a maior parte de sua vida, Barron Trump foi a figura mais tranquila na família mais barulhenta dos Estados Unidos. O filho mais novo do ex-presidente Donald Trump e da ex-primeira-dama Melania Trump raramente era visto, quase nunca era ouvido, e era ferozmente protegido. Mas na campanha presidencial de 2024, ocorreu uma reviravolta surpreendente. Permitam-nos contar sobre esse ponto de virada. Em 9 de julho de 2024, em Doral, Flórida, Donald Trump subiu ao palco em um comício de campanha e fez um movimento inesperado. Dirigindo-se à plateia, ele chamou alguém que a multidão nunca tinha visto em um evento político antes: Barron Trump. Essa é a primeira vez que ele faz isso. Levante-se! Exclamou Trump. E assim, o adolescente de 2 metros de altura ficou de pé diante de milhares de apoiadores que o aplaudiam. Embora não tenha falado, sua mera presença incendiou a internet. Vídeos dele acenando, sorrindo e dando um pequeno soco no ar viralizaram em questão de minutos. Comentaristas políticos, especialistas em linguagem corporal e até mesmo usuários do TikTok dissecaram cada um de seus movimentos. Ele se comporta como um Trump, observou um especialista, destacando a confiança e o carisma de Barron. Foi a estreia oficial de Barron na política americana e foi calculada, sutil e eficaz.
Mas o papel de Barron na campanha não se limitou a aplausos e sessões de fotos. Segundo fontes próximas e até mesmo o próprio Donald Trump, Barron foi uma voz influente a portas fechadas. Melania revelou em entrevistas que seu filho havia se tornado muito vocal sobre a estratégia política. Sua maior contribuição, ajudar o pai a se conectar com a geração mais jovem. Nos bastidores, os assessores de campanha começaram a notar a crescente influência do Trump mais jovem. Dizia-se que Barron estava envolvido na formação de mensagens, tom e escolhas de plataforma, particularmente durante a preparação para o debate presidencial de junho de 2024 em Atlanta. De acordo com reportagens do The Economic Times, ele aconselhou Trump a manter a calma, a compostura e a estratégia, uma mudança que surpreendeu espectadores e analistas. Essa orientação não veio de consultores, mas do filho nativo digital, que entendia como as audiências modernas reagem. Barron teria instado Trump a aparecer em plataformas não tradicionais, como o podcast de Joe Rogan, a transmissão ao vivo de Aiden Ross, e com criadores de YouTube populares entre a geração Z. Foi uma mudança drástica do habitual circuito da Fox News. E funcionou. A aparição de Trump na transmissão de Aiden Ross quebrou recordes, atraindo milhões de jovens espectadores que nunca antes tinham sintonizado conteúdo político. Trump comentou mais tarde: Barron me fala sobre todos os garotos populares. Pai, esse garoto é legal. Vá ao show dele. Barron entendia o algoritmo melhor do que a maioria da equipe de campanha. Ele não era apenas o filho de seu pai. Estava se tornando um ativo político inestimável. O Partido Republicano chegou a nomear Barron como delegado-geral pela Flórida na Convenção Nacional Republicana de 2024. Foi um gesto simbólico que reconheceu seu crescente status, mas com a mesma rapidez, ele recusou. De acordo com o escritório de Melania, Barron tinha compromissos acadêmicos anteriores, provavelmente relacionados à sua recente matrícula na Stern School of Business, da NYU. Mesmo em sua recusa, Barron virou notícia. Ele demonstrou que, embora estivesse disposto a entrar nos holofotes, ainda valorizava sua autonomia. Ele estava tomando suas próprias decisões em seus próprios termos. À medida que a campanha avançava, Barron se tornou uma ponte simbólica entre o legado de Trump e a próxima geração. Sua idade, seu comportamento e sua intuição digital ofereciam um contraste com as personalidades mais extrovertidas do resto da família. Ele não atuava, não vendia e não tuitava. Ele simplesmente estava lá, oferecendo uma estratégia tranquila e um lembrete de que o trumpismo, seja amado ou odiado, tinha pernas mais jovens por trás. A confissão silenciosa que deixou Donald Trump atônito. Mas o mais recente é uma revelação que deixou até mesmo o sempre compostelano Donald Trump completamente atordoado. Barron Trump fez uma confissão silenciosa sobre seu pai que o deixou sem palavras. Durante grande parte de sua jovem vida, Barron Trump viveu à sombra do cenário político mais ruidoso do mundo. Ao contrário de seus meio-irmãos, Ivanka, Don Jr. e Eric, figuras habituais nas campanhas presidenciais de seu pai, Barron permaneceu calado, protegido e em grande parte invisível. Ele foi o único filho de Trump criado inteiramente sob o foco da presidência de Donald Trump. No entanto, o único que nunca falou publicamente. E então, durante um momento íntimo em um jantar particular, ele disse algo que deixou uma sala cheia de adultos atônitos e até pegou Donald Trump de surpresa. Patrick Bet-David, um respeitado empresário e apresentador de podcast, compartilhou a história em seu programa. Ele havia sido convidado para um jantar particular com o ex-presidente, acompanhado por outros, incluindo o presidente do UFC, Dana White. Trump chegou atrasado, direto de um comício. O ambiente era relaxado. Então alguém mencionou Barron. Como ele estava? Estava gostando da faculdade?
o que ele pensava da política. E foi então que Barron falou com calma, clareza e sem alarde. Nós não, disse ele. Nós tivemos uma vida fácil. Apenas 4 palavras. Mas, segundo Bette David, toda a sala ficou em silêncio. Havia algo humilde e emocionante na forma como Barron disse isso. Ele não estava se gabando. Não estava tentando impressionar ninguém. Ele estava reconhecendo quase reverentemente o incrível esforço e as dificuldades que seu pai suportou para construir o império que permitiu que ele e seus irmãos vivessem confortavelmente. Para Bette David, o momento foi inesquecível. Ele é um garoto incrivelmente corajoso por dizer algo assim, disse ele no ar. Essa foi uma das coisas mais impressionantes que já ouvi um filho dizer nessa idade, porque foi emocionalmente inteligente e grato. Ainda mais surpreendente foi a reação de Donald Trump. Um homem conhecido por dominar as conversas e raramente ser pego de surpresa. Trump olhou para Barron com uma mistura de surpresa e orgulho. Segundo os presentes, ele não interrompeu nem fez piadas. Ele simplesmente sentou ali, em silêncio pela primeira vez, deixando o peso das palavras de seu filho se assentar. E a razão pela qual isso calou tão fundo é porque Barron não é conhecido por falar. De fato, o próprio Trump disse em várias ocasiões que Barron é muito alto, muito inteligente, mas muito quieto. Ao contrário do resto do clã Trump, Barron não salta para entrevistas, publica diatribes nas redes sociais ou faz declarações chamativas. Ele é reservado, cauteloso e extremamente privado. Por isso, quando ele fala, as pessoas ouvem. A perspectiva única de Barron sobre o legado Trump. Esse jantar não foi a única vez que Barron se abriu sobre seu pai. Em um ambiente particular diferente, enquanto Donald Trump refletia sobre sua carreira e se preparava para sua campanha de 2024, Barron supostamente disse: "Olha, não importa o que ele faça, não importa quanto dinheiro ganhamos, nosso sucesso nunca chegará perto do que nosso pai teve que fazer." Foi uma admissão surpreendente, não porque fosse dramática, mas porque foi tão honesta. Em um mundo cheio de privilégios, Barron estava mostrando autoconsciência e perspectiva. Ele entendia que, embora tenha nascido na riqueza, seu pai a construiu do zero, abrindo caminho através do mercado imobiliário, da televisão e, finalmente, da política. E mais uma vez, Donald Trump ficou atônito. Mais tarde, ele compartilhou em uma entrevista que Barron havia começado a oferecer conselhos políticos, orientando seu pai sobre como alcançar os eleitores da geração Z e se comunicar melhor com o público mais jovem. Em uma família cheia de grandes personalidades e ambições maiores que a vida, Barron Trump pode ser simplesmente a força mais tranquila, com a ressonância emocional mais profunda. Ele não precisa gritar para ser ouvido. E talvez, apenas talvez, seja exatamente isso que o torna o jovem a ser observado. Todos se fazem a mesma pergunta: Barron Trump seguirá os passos políticos de seu pai? Ou ele tem um caminho completamente diferente em mente? O que o futuro reserva para Barron Trump é um enigma fascinante. Atualmente frequentando a Stern School of Business, da Universidade de Nova York, NYU, a decisão de Barron de estudar em Nova York em vez de seguir a tradição familiar Trump na Wharton diz algo importante. Ele está escolhendo seu próprio caminho. Próximo aos pais, mas determinado a construir algo próprio, Barron está entrando na vida adulta em seus próprios termos. Seus amigos o descrevem como reservado, mas ponderado, um pensador profundo com uma visão aguçada para negócios e estratégia. Essa maturidade ficou patente durante um jantar particular, agora famoso. Barron foi perguntado como era fazer parte de uma família tão poderosa. Em voz baixa, sem dramaticidade, ele disse: "Nós não. Tivemos uma vida fácil." Foi um momento assombroso de autoconsciência. Ele não estava reivindicando grandeza. Ele estava reconhecendo a luta por trás do sucesso de seu pai e compreendendo que sua própria jornada mal havia começado. O caminho secreto de Barron nos negócios.
Em 2024, Barron discretamente cofundou uma empresa imobiliária, a Trump Future e a Roxborough Capital, Inc., com 2 colegas de classe. Foi um movimento ousado que demonstrou tanto espírito empreendedor quanto pensamento estratégico. Embora a empresa tenha sido pausada devido às eleições presidenciais, há planos em andamento para reiniciar as operações em 2025. Seu foco: projetos imobiliários de alto padrão no Arizona, Utah e Idaho. Isso está muito longe das campanhas e das conferências de imprensa. E esse é o ponto. Barron não anseia pelas câmeras. Ele persegue o valor. Mas ele não está ignorando a política por completo. Longe disso. A portas fechadas, ele tem oferecido conselhos surpreendentes ao pai, impulsionando Donald Trump a modernizar seu alcance, usar podcasts e se conectar com a geração Z por meio de influenciadores e plataformas de streaming. Segundo fontes da campanha, essas sugestões foram um ponto de virada. O próprio Donald Trump disse: "Ele tem instintos incríveis. Às vezes, ele me diz o que fazer." Mesmo assim, Barron recusou um cargo de delegado na Convenção Nacional Republicana. Por quê? Provavelmente porque ele está pensando a longo prazo. Enquanto todos especulam sobre uma carreira política, Barron pode estar jogando um jogo diferente, construindo uma base de conhecimento e credibilidade antes de entrar em qualquer holofote. O gênio tecnológico da família Trump. Uma das ideias mais fascinantes veio do próprio Donald Trump, que revelou a surpreendente aptidão de Barron para a tecnologia. Quando perguntado como Barron conseguiu desbloquear um iPad protegido por senha, sua resposta foi curta e atrevida. "Não é da sua conta, pai." Mas por trás dessa inteligência há algo maior. Barron pode ter a mentalidade de um empresário moderno, uma mistura de lógica e inovação que pode impulsioná-lo para o mundo das startups, da cibersegurança ou da tecnologia financeira. Se o legado Trump sempre foi sobre negócios e movimentos ousados, Barron pode ser quem o levará para o reino digital. É natural se perguntar: Barron vai entrar na política? Talvez. Mas se ele o fizer, não será por pressão. Será porque ele escolhe. Tudo até agora aponta para um jovem que valoriza a independência, a estratégia e a privacidade. Ao contrário de outras famílias políticas onde os filhos são preparados para cargos, Barron parece mais interessado em moldar seu próprio legado. Um enraizado na disciplina, não no drama. Ele tem o nome. Ele tem os recursos. Mas, o que é mais importante, ele tem a escolha. A próxima década será crucial. A universidade dará a Barron uma base estruturada. Enquanto suas empresas paralelas continuam explorando mercados e identidade, ele poderá eventualmente assumir um papel público. Mas não espere uma grande entrada. Seu caminho provavelmente será mais medido, mais ponderado, construído sobre a influência, não sobre o barulho. Há algo silenciosamente poderoso em um Trump que não precisa gritar. Uma geração criada na fama, mas que escolhe a humildade. Esse pode ser o verdadeiro legado de Barron. Como observou um observador depois de ouvir o comentário tranquilo de Barron naquela mesa? Esse garoto entende. E talvez em um mundo onde a atenção é moeda, aquele que valoriza o silêncio pode ser o que acabará dominando tudo. A visão de Donald Trump para o futuro de Barron. Donald e Melania Trump podem viver sob constante escrutínio da mídia, mas quando se trata de seu filho mais novo, Barron Trump, ambos os pais moldaram cuidadosamente um futuro enraizado na liberdade, nos valores e na tranquila confiança. Nos bastidores, eles cultivaram visões diferentes, mas surpreendentemente complementares, para o que o futuro reserva para seu único filho em comum. Para Donald Trump, o futuro está escancarado. Em uma entrevista recente de podcast, ele não hesitou em dizer que Barron, assim como seus irmãos mais velhos, provavelmente tem um futuro na política. Ele descreveu todos os seus filhos como nascidos inteligentes e trabalhadores. Mas quando se tratava de Barron,
Trump parecia genuinamente surpreso com sua perspicácia natural e habilidades tecnológicas. Ele compartilhou uma história privada de que Barron, certa vez, havia desbloqueado um laptop protegido por senha e casualmente lhe disse: "Não é da sua conta, pai." Entre risadas, Trump acrescentou: "Ele é incrível com tecnologia." Esse momento, aparentemente inconsequente, capturou como Donald Trump vê Barron, não apenas como um filho, mas como alguém com instintos aguçados e uma mente independente. Trump também elogiou a excelência acadêmica de Barron, destacando que ele teve muitas ofertas de diferentes universidades antes de escolher a Stern School of Business da NYU. O que mais impressionou Trump não foi apenas a universidade em si, mas a razão de Barron. Ele queria permanecer perto da família, especialmente após o falecimento de sua avó, a mãe de Melania. Essa decisão, enraizada na lealdade e na maturidade emocional, impressionou profundamente Trump. Apesar de sua imagem pública, Trump parece admirar, acima de tudo, a força tranquila e a capacidade de decisão que Barron demonstra em particular. Melania Trump, por outro lado, assumiu um papel mais protetor e de criação no que diz respeito ao futuro de Barron. Como alguém que se manteve em grande parte fora do olho público durante a carreira política de Trump, Melania sempre colocou o bem-estar de Barron em primeiro lugar. Um membro da família uma vez observou que ele é o mundo dela, e isso é perceptível. Ela tem sido descrita como profundamente envolvida em sua educação, rotinas diárias e desenvolvimento emocional. Melania disse que acredita em oferecer orientação, mas também em dar um passo atrás para que Barron encontre seu próprio caminho. "Nós os ensinamos, os guiamos e depois lhes damos asas para voar", afirmou ela. Ela enfatizou o respeito às suas escolhas, seja escola, carreira ou até mesmo suas visões políticas. Embora ela o apoie ao oferecer conselhos ao pai, como encorajar Trump a alcançar eleitores mais jovens, ela não o pressiona a seguir os passos de ninguém. Um futuro forjado com independência. O que Donald e Melania querem para Barron é bastante similar. Um futuro em que ele seja livre para ser quem ele quiser, mas guiado pela inteligência, integridade e lealdade familiar. Seja isso o que o leve à política, à tecnologia ou a um caminho completamente diferente, ambos os pais parecem concordar em uma coisa: Barron Trump não está apenas crescendo sob um nome famoso, mas está se preparando discretamente para forjar o seu próprio. Queremos saber a sua opinião. O que você pensa sobre a surpreendente confissão de Barron Trump sobre o pai? Compartilhe seu ponto de vista nos comentários abaixo. Gostaríamos muito de ler. Gostaríamos muito de ler. Gostaríamos muito de ler. Gostaríamos muito de ler. Gostaríamos muito de